E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende cada vez mais como analisar o gráfico, como entender a movimentação gráfica, compreender cada setor do gráfico, cada setor técnico, para que você faça uma entrada, seja essa entrada de compra, seja essa entrada de venda. Você que é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a estar aqui presente em todas as aulas, porque aqui, de alguma forma, você vai aprender como analisar o gráfico. Todos os dias eu subo algum conteúdo aqui para que você consiga entender e se desenvolver como um trader saindo daquela fase inicial de trader para ir para uma fase profissional. Aqui, por exemplo, ó, fiz uma entradinha de compra, o preço continua se movimentando contra o meu movimento, eu vou lá e entro com mais duas taxas. Cadu, por que você faz isso? Ontem eu expliquei sobre a questão do meu gerenciamento, né, sobre risco-retorno, falei ontem para vocês, e aqui eu estou simplesmente usando contexto gráfico. Como assim contexto gráfico? A partir do movimento, do contexto que o gráfico me mostra, eu consigo ver alguns pontos de entrada, regiões que me dão ensejo. Tá lá, ó, fechou, não pegou as três taxas, mas estamos lucrativos. Regiões que me dão ensejo de entrada. Como eu acabei de fazer a entrada aqui, ó, deixa eu pegar aqui novamente, ó, Euro USD, que foi onde nós fizemos a entrada. Eu vou entrar novamente, tá? Aqui, ó, eu fiz uma entrada com três taxas. Agora eu abri uma nova ordem novamente, seguindo a movimentação. E por que, pessoal? Por que dessa entrada? Ó, entrar com mais duas taxas para você entender a movimentação. Simplesmente estou trabalhando o quê? Pontos de liquidez nesse gráfico. O que esse gráfico aqui tem de especial para mim? Este gráfico aqui especialmente. Ele nada mais ou nada mais é que um triângulo simétrico vindo de uma região de suporte. Ou seja, eu estou vendo o movimento gráfico, estou vendo a liquidez no gráfico e a força do ativo. Tá lá, ó. Mais uma. Ontem eu fiz, eu não lembro agora se foi 4-0 ou 5-0 em 2 minutos, mostrando para você a alta capacidade técnica, o que a capacidade técnica e conhecimento técnico faz com você. Aqui a mesma coisa hoje, ó, em EURUSD, primeira entradinha às 6h53, segunda entradinha às 6h54, fechamento às 6h55, praticamente, ó, da entrada de 6h53 a 6h53 a 6h55 no horário de Brasília, eu fechei aqui praticamente em 4-0. 4-0. Simplesmente entendendo a liquidez do gráfico. Entendendo a liquidez do gráfico. Ah, Cadu, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender sobre captura de liquidez. Eu não entendo por que o movimento do gráfico faz isso. Eu não sei por que o gráfico vai buscar essas regiões. Me dá um auxílio, me ensina, me ajuda. Vamos lá. Ontem eu abri uma caixa de perguntas. No meu Instagram. E eu falo para vocês, me sigam lá no Instagram. Qual que é o meu Instagram? @CaduRinaldi. O link está aqui na descrição do vídeo. Depois eu mostro para você lá. Eu abro sempre uma caixinha de perguntas. Por isso que eu sempre falo para vocês, fiquem atentos ao Instagram. Lá, o que eu fiz? Falei, pessoal, mandem perguntas. Com base nessas perguntas, eu sei ou eu vou entender o que está acontecendo com vocês, pessoal. Por isso que eu sempre falo para vocês lá no Instagram ou aqui no YouTube, para você sempre deixar um comentário, deixar uma pergunta, responder quando eu faço uma análise e pergunto o que vocês acham, é o movimento 1 ou o movimento 2? Porque
Eu consigo sentir, através da resposta que você der, como o mercado está trabalhando ou qual é o entendimento do mercado em relação a vocês. Então, cada qual tem uma personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade. Cada pessoa age com os problemas de uma forma diferente. Por exemplo, ontem mesmo eu postei no Instagram, postei no canal do Telegram, enquanto os pássaros cantam aí firmemente aí fora, que 10% dos problemas acontecem e chegam até nós. Só que o que vai diferenciar você de ser um vencedor no mercado é como os outros 90% você age. Então, por exemplo, um gráfico como esse. Eu já sei o que ele está fazendo. Eu sei o que eu vou fazer. Quando eu vejo o contexto técnico, eu já sei qual é a melhor oportunidade de risco-retorno para eu trabalhar. Ou seja, eu vejo uma dificuldade acontecendo, que é justamente eu analisar o que o gráfico está fazendo, como eu vou agir nesses 90%? Esses 90% aqui, pessoal, no trade, esses 90% aqui no trade, vai entrar justamente a técnica, vai entrar a mentalidade e vai entrar a gestão de risco, que é justamente como você vai enxergar o mercado, como você vai encarar o mercado diante daquilo que assombra muitas pessoas, que é não entender o que o gráfico está fazendo. Pois bem, vamos trabalhar um pouco sobre isso no mercado, eu vou te ensinar um pouco o porquê dessa entrada, mas antes, recadinho do coração para vocês aqui, você que é novo aqui no canal, eu deixo inteiramente grátis para você de presente este e-book, para você baixar, para você estudar. Aqui eu falo 16 padrões de velas em 36 páginas que você pode utilizar todos os dias para fazer a sua entrada, de uma forma simples, objetiva, com entendimento lógico. Então eu explico aqui cada movimento técnico em relação ao padrão de vela que você pode aplicar nas regiões de entrada, né? São aqui nada mais, nada menos que modelos de entrada no gráfico. Cadu, como que eu faço uma negociação correta? Como é que eu aplico um padrão de vela? Tá aqui um exemplo para vocês, ó, um e-book onde aqui para mim tem os 16 principais padrões de velas que acontecem todos os dias. Como que você faz para fazer download? Simples, você vem aqui no link oficial na descrição do meu canal e na descrição do meu canal você vai encontrar 4 links. Vai encontrar justamente o canal do Telegram, onde você faz o download, você vai encontrar meu WhatsApp, você vai encontrar meu Instagram e você vai encontrar o link da área do aluno para você fazer parte do treinamento. E aliás, vai ser muito bem-vindo se você quiser acelerar seus conhecimentos. Conseguir e alcançar o conhecimento e o entendimento que talvez você demoraria meses e anos em análise gráfica, de uma forma explicada com didática, através de módulos para você fazer o encaixe de todo o contexto. Abaixo de cada videoaula também você encontra aqui esses links para as aulas, para você, aliás, os links para você fazer parte aí, de seguir no Telegram, como eu acabei de dizer que eu deixei o recado ontem, baixar o e-book e assim por diante. Então aqui, ó, quando você entrar no canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, vai abrir 2 links e aí você escolhe em qual dos 2 links você faz a sua entrada. Aqui você pode ver a aula que eu subi ontem no canal sobre gestão de risco. Aqui você vê o Gilson batendo meta. Você, além de ver as aulas que eu linko aqui no canal do Telegram, eu posto os resultados dos amigos, dos alunos, tá? Aqui, ó, o Gleidson batendo meta, uma entrada já fazendo meta, é assim que deve ser. Aqui a Poliana fazendo suas entradas, batendo meta. A Poliana utiliza a ferramenta aqui do indicador Hunter nessa análise dela. Cadu, que ferramenta é essa? Que indicador é esse? Lá no módulo 13 aqui do treinamento eu explico como é que funciona. Caso você queira fazer aquisição,
é só entrar em contato comigo. Aqui, ó, o recadinho que eu falei, né, que a vida é 10% que acontece comigo e 90% o que eu reajo a isso. É basicamente isso que você tem que entender no mercado. Aqui a Manuela, ó, aluna nova, e ela diz assim, ó, evoluindo a cada dia. Olha que maravilha. Agora preste atenção na Manuela, ó. Aqui ela fez em um dia, ó, 3 entradas. Presta atenção no tempo, na distância de um dia para o outro. Olha aqui, os horários. Ah, Manuela fez em 5 minutos as entradas? Não, pessoal, são 3 entradas em tempos diferentes. Agora aqui, ó, no dia seguinte, a Manuela já fez 2 entradas, praticamente como eu fiz aqui, ó, em 2 minutos bateu o take. E o porquê isso? Porque existem dias que o gráfico vai ter esse modelo de entrada. Tem dias que o gráfico vai ter um modelo de padrão de entrada tão perfeito que você pode finalizar ali o seu dia naquele momento. Tem dias que não, pessoal. Por isso que o gráfico, eu costumo dizer para vocês que o gráfico é vivo. Por isso que nós estudamos, por isso que nós analisamos, por isso que nós procuramos compreender. Existem momentos que você vai conseguir fazer as suas entradas em curtíssimo tempo, batendo meta, e tem dias que você vai demorar um pouquinho mais. Isso é perfeitamente normal, tá? Então a Manuela aqui batendo meta, só explicando aqui para entender o que pode acontecer com vocês. Aqui uma entradinha linda, ó, dentro de uma contextualização do nosso aluno aqui, deixa eu só subir aqui, Rodrigo, ó, batendo meta. Ele explica aqui que ele e a namorada estão avançando juntos, que os dois estudam um treinamento. O Will aqui, ó, batendo meta. Aqui o Helder batendo meta, fazendo a solicitação de saque, fazendo seu saque, dinheiro na conta. Camila aqui, ó, para não perder o costume, também batendo meta, utilizando o indicador Hunter, como eu disse lá no módulo 13 que eu explico, mais aulas sobre o assunto. O Luiz aqui, ó, Luiz também utilizando o indicador Hunter e assim em diante, pessoal. Entra aí, baixe o seu e-book, segue os alunos, segue as aulas, segue ali o contexto, o material que eu deixo, que vocês vão ver de forma gratuita ali, para que você comece a se interagir e a entender um pouco melhor. Dúvidas sobre a área do aluno, dúvidas sobre treinamento, dúvidas sobre algo concernente aos estudos comigo, você pode mandar um direct aqui, mensagem no meu Instagram, né, Cadu Rinaldi, link de resultados de alunos, 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, tá bom? Aqui também você encontra no rodapé o meu WhatsApp, tá bom, pessoal? Acho que recados dados, né? Os recados dados, você pode mandar também um WhatsApp para mim. Bom, vamos lá. Olha só o que aconteceu neste gráfico aqui. Euro USD. Aqui eu já entrei com 3 taxas nesse momento. Por quê? Porque eu procuro entender onde pode ter captura de liquidez no gráfico. Então, quando eu olho sobre captura de liquidez, eu preciso entender os movimentos técnicos. Então, ó, fiz a minha entradinha aqui. Vamos aqui para esse gráfico para você entender melhor. Aqui o movimento e aqui o movimento. Você viu que aqui, ó, nesses 2 candles, eu já fiz a captura de liquidez aqui na região. O que seria isso, pessoal? Captura de liquidez. É onde existe posicionamento lá no Forex de como se fossem entradas posicionadas para serem capturados durante o trade. Ou seja, para você entender um pouco melhor, para você fazer uma compra lá no mercado e o preço se movimentar, você precisa que tenha vendedores. Para você fazer uma venda lá na região, você precisa ter compradores. Ou seja, região que tem vendedores para você comprar, região que teve vendedores para você comprar, região que teve vendedores para você comprar, ou região que tem vendedores, aliás, compradores para você vender, ou que tenha vendedores para você comprar, e assim por diante. Então, olha só, quando eu olho esse gráfico aqui,
e eu mostrei para vocês, eu vejo regiões, tá? Eu não estou vendo linhas, pessoal. Eu vejo aqui um suporte, tá? Eu vejo aqui, ó, suporte. Aqui eu vejo um suporte que agora está virando quase uma resistência. E aqui eu vejo, ó, região de resistência, assim como eu vejo aqui região de resistência. Ah, Cadu, mas essa região de resistência aqui, ela já foi suporte e foi rompida? Essa aqui ainda não, né, pessoal? Mas é uma resistência. Então, olha só. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo regiões que podem ter liquidez no gráfico. São regiões de topo e fundo dos gráficos. São regiões onde o preço chega com fluxo e sai com fluxo. Então eu vejo, ó, uma região de fundo aqui, uma região de topo aqui, uma região de fundo aqui, regiões de topo aqui, vejo regiões de fundo aqui. Olha onde foi as minhas entradas. Presta atenção. Olha onde foi a minha entrada. Bem na captura do quê? Na captura de liquidez deste suporte. Então, eu entro com 3 taxas no primeiro movimento. Lembrando, pessoal, que essa captura de liquidez, ó, está ligado a essa movimentação desse imbalance, tá? Isso aqui, ó, é um imbalance. Lá no módulo 12 eu explico a respeito do que se trata esse imbalance. Se você analisar de forma correta como eu te ensino, você vai ver aqui, ó, 100% de movimento, você vai ver aqui, ó, 100% de movimento, e você vai ver o que no fechamento desse imbalance? 50% de movimento. O que você entende como este imbalance aqui, ó? O que você entende como esse imbalance? Que movimento é esse? É um institucional. E olha só, esses institucionais já haviam aparecido por aqui. Olha essa região. Isso aqui é um outro institucional. Olha o tamanho desses candles em relação a outros candles. Este candle aqui, institucional, praticamente, ó, ele venceu. Deixa eu pegar a seta que fica melhor para você entender. Ele venceu 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente 5 candles ali numa região. Imagina a quantidade e a força e a movimentação desse gráfico. Logo, este candle institucional, ele tem 2 movimentos de candle institucional. Ó, ele tem um candle institucional na região de desconto, que é na parte abaixo de 50%, e ele tem esse outro candle institucional na região de prêmio. Ou seja, eu estou falando para você aqui sobre o SMC, Smart Money Concept, né? Uma forma de você entender onde estão posicionados aqui as grandes instituições. Agora, olha só. Com base nessas movimentações, eu já sei onde tem captura de liquidez. Eu espero com certeza que esta movimentação de trade seja vendas nessas regiões, porque eu vejo os institucionais ali na região colocando uma desvalorização do euro em relação ao dólar. Então, a minha moeda base e moeda cotação, eu vejo nitidamente aqui o euro sendo moeda base, sendo desvalorizada em relação ao USD. E o que tem de errado nisso? Nada. Faz parte ali da movimentação do gráfico, faz parte da vontade da movimentação do gráfico. Então, o que eu vou olhar no gráfico nesses momentos? Eu vou olhar as regiões de captura. Justamente essas regiões aqui onde eu fiz as entradas, que eu quero explicar para você. Eu vou ver pontos de fundo, pontos de topo, pontos de fundo que tem a ver com candle institucional,
pontos de topo, que aqui nada mais é que, se você analisar o candle institucional, você vai ver aqui, ó, 100% dessa região, 50% na região do candle institucional e 100% neste movimento. Dentro, pessoal, dentro deste outro canal, tirando este canal de lado. Agora, o que me faz pensar que aqui veio ser buscar liquidez para que o gráfico faça justamente essa força de queda é saber que sempre ele vai ter que buscar movimentação para fazer a onda, para jogar o preço para baixo. Entendeu? Então, enquanto ele está preso dentro desse canal, onde o institucional está jogando o preço para baixo, eu tenho que prestar atenção nessa movimentação de onda. O preço ele pode vir buscar até aqui embaixo, como ele pode também, pessoal, nesta região aqui já de 100% deste canal, ele pode vir buscar movimentação lá em cima, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, neste exato momento, não tem como eu ficar de fora, porque eu estou vendo aqui uma captura de liquidez para que o preço ainda trabalhe comprado. Então eu entro no fechamento dessa região, eu entro comprado com 3 taxas, já sabendo o que o gráfico está fazendo. Ele não computa as 3 taxas, né? Computa 2 para 1, sai altamente lucrativo. Quando ele vem para o movimento ao lado, eu não penso 2 vezes. Eu entro novamente comprado ali na região. Por quê? Porque existe captura de liquidez de compra ali naquela região. Por que que existe de compra? Lembra que eu falei? Olha a base aqui institucional. Para eu ter compra, tem que ter vendedores na região. Para eu ter compra, tem que ter muitos vendedores na região. Eles vão fazer a onda de movimentação. O contexto gráfico indica isso. Só que o preço ele tem que chegar na região de entrada. Você vai ter que ter um modelo padrão de entrada naquela região, onde as tendências vão mostrar para você que isso está acontecendo, e aí vai ter uma aplicação de padrão de vela. Enquanto isso não acontece, para que a vontade do institucional seja feita, você vai trabalhando nessas regiões de topo e fundo, suporte e resistência, captura de liquidez. Então, o que é uma liquidez? É uma região que possui altamente um valor econômico. Tem muitas posições de compra ou muitas posições de venda. Então, da mesma forma que o gráfico chegou com força de venda, olha só, da mesma forma como o gráfico chegou com força de venda na região, da mesma forma sai força de compra na região. Isso indica que captura de liquidez, é como se tivesse uma cama elástica ali, da mesma forma que chega o preço de vendedores, sai o preço de compradores. São regiões de captura, então elas sempre vão buscar fundo e topo nessas regiões. Então, tudo isso que eu estou falando com você é com base no que fizeram uma pergunta ontem para mim, lá no Instagram. Por isso que eu digo sempre para vocês, prestem atenção, me sigam lá no Instagram, segue aqui o canal no YouTube. Todos os dias eu vou trazer super dicas aqui para vocês ficarem cientes de como funciona o mercado e para que você aprenda cada vez mais. E olha só o que o mercado está fazendo. Nada mais, nada menos do que aquilo que eu já estava falando para vocês. Captura de liquidez, Cadu faz a captura de liquidez nesse ponto aqui, gráfico retoma, 50% do candle institucional e faz o quê? O gráfico, olha só, vai embora. Aqui, ó, ele já teve vontade de fazer isso. Preço voltou. Aqui ele mostra novamente, falou, pessoal, ó, estou capturando liquidez através desse imbalance aqui. A hora que perder fundo desse imbalance, a hora que perder região, eu vou embora. Só o que acontece? O gráfico trabalha através de canais, né, pessoal? Então nós vemos aqui, ó, um canal trabalhando nesta região, outro canal trabalhando nesta região, outro canal trabalhando nessa região. Que canais são esses? Eu explico todos os dias aqui para você. Região de demanda, vulgo suporte, né? Porque é outro nome,
região de oferta, vulgo resistência, para você entender, tá? Resistência e aqui região de equilíbrio. Mais claro que isso, pessoal, no movimento, impossível, tá? Ah, Cadu, eu não consigo enxergar tudo isso, eu não consigo ver esses movimentos, eu não consigo entender o que você fala. Através das aulas aqui do YouTube, talvez seja difícil mesmo. Porém, você pode aprender de uma forma simples, objetiva. Por isso que existe o treinamento, onde você pode avançar nos seus estudos, se aprimorar, compreender passo a passo como é que se faz uma análise e aprender de uma vez por todas. Parar de ficar entregando dinheiro e capital aí para as corretoras e saber de uma vez por todas, por mérito pessoal e crescimento pessoal, como é que se faz. Aqui você viu, ó, assim como ontem, na aula de ontem, né, em apenas praticamente 2 minutos, fiz aqui as minhas entradas. Entradinha em EURUSD, mais uma entrada em EURUSD, fazendo aqui uma captura de liquidez e fazendo as minhas entradas de forma simples. Ó, preço vem novamente fazer o quê? Presta atenção no que eu estou falando para você ver como é que se faz. Não fica disperso aí na aula. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, pessoal? Região de captura de liquidez. O que é isso aqui, pessoal? Região de captura de liquidez. O que é isso aqui, pessoal? Região de captura de liquidez. Sem contar que, olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Olha isso aqui, o institucional mandando. Olha isso aqui, pessoal. Olha o institucional mandando. Presta atenção no que está acontecendo no gráfico. Olha aqui o institucional mandando. Olha a captura de liquidez. Então eu faço a minha compra com base nessas capturas de liquidez nessa região, sem medo nenhum, sento o dedo, já esperando o quê? Que a onda venha fazer o quê? A captura nessa região, porque tem vendedores, para que o preço venha a derreter. Ele vem, captura mais uma região de liquidez, volta, faz a onda e vem aqui e captura mais uma região de liquidez. Ou seja, os topos e fundos funcionando perfeitamente, suporte e resistência funcionando perfeitamente. Então, quando você entende isso, pessoal, é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo que muda toda a história da sua visão gráfica. Para com esse negócio de ficar tocando na linha entrou. Para com esse negócio de marcar uma linha e porque o candle bateu na linha você vai entrar vendido ou comprado. Esquece isso, isso não existe no mercado. Existe você entender o preço, existe você entender o efeito do preço na região, trabalhando junto com o contexto gráfico. Aí sim você vai conseguir entender as movimentações gráficas e por que o gráfico faz esses movimentos. Por isso, você é muito bem-vindo a estudar e a aprender de forma correta. Hoje nós falamos o quê? O que nós falamos hoje? Nós falamos sobre captura de liquidez, tá? Captura de liquidez, um pouco aí de SMC. Então existem modelos de entrada dentro deste contexto. É um contexto que vai mostrar para você qual é o efeito que o preço vai tomar. Qual é a lógica do preço, né, que vocês gostam? Qual é o vela-vela que eu vou fazer no movimento? Com base no contexto gráfico. Qual é a causa do movimento? Para isso você tem que entender sobre suporte e resistência, sobre tendência, sobre captura de liquidez, sobre regiões de prêmio e desconto, sobre zonas de interesse, pontos de liquidez, zonas de liquidez. Tudo isso eu explico de uma forma clara, objetiva e didática lá no treinamento para que você faça o encaixe e domine de uma vez por todas o mercado. Será muito bem-vindo caso queira estudar e seguir com méritos aí o seu caminho. Quer fazer a aquisição do indicador? Hunter, como eu falo no módulo 13, é só entrar em contato comigo. Não saia do canal sem se inscrever, não saia do canal sem deixar o like, deixe a hashtag no final da aula lá nos comentários para eu saber que você ficou até o final. Isso vai fazer com que eu me incentive a trazer mais conteúdos para você e poder fazer com que as escamas dos seus olhos caiam e você consiga dominar o gráfico. Tá bom, pessoal? Uma ótima tarde, noite, manhã, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Um grande beijo no coração, fique com Deus e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!